Bom, dando continuidade ao nosso estudo sobre os glamours no terceiro ano do caderno de meditação criativa, a gente vai falar um pouquinho sobre o glamour da solidão. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. Solidão. Outro glamour difundido atualmente é o senso de estar sozinho. E, paradoxalmente, ele é maior naqueles que moram nas grandes cidades, onde estão rodeados de pessoas. Mas os contatos feitos no trabalho ou em outros ambientes são apenas superficiais. Não há real interesse e não se faz contato psicológico profundo. O senso de solidão é produto de uma atividade, de uma atitude egocêntrica ou de introversão excessiva. É fundamentalmente uma falta de amor e de disposição de ir em direção aos outros. Tais pessoas se sentem isoladas e reclamam que ninguém as ama, sem perceber que, para ser amado, é preciso amar também, e começar o processo se extrovertendo e mostrando interesse e preocupação pelos outros. Assim, eles põem a culpa nos outros enquanto a deficiência fundamental está nelas mesmas. Bem interessante. Eu vou ler mais um trechinho aqui. Mas, além dessa causa primária, há frequentemente um fator secundário, a sensibilidade e a consequente tentativa de se proteger. Pessoas sensíveis que podem ter sido desapontadas ou feridas, ou que têm um senso de inadequação ou de inferioridade, tendem a construir um mecanismo de defesa ao redor de si. Com o tempo, isso pode se tornar uma rígida armadura que as protege dos impactos que elas não desejam, mas também impede todos os relacionamentos positivos com outras pessoas. O senso de estar sozinho é um verdadeiro glamour, porque é um estado não natural. Os seres humanos são naturalmente gregários e psicologicamente sociais. Eles inatamente necessitam ter alguma interação psicológica, mesmo se consistir em conflito. E isso é melhor do que o isolamento, porque o conflito às vezes pode conduzir à conciliação e então à compreensão. Pode-se dizer que os conflitos são naturais, mas o isolamento é não natural. A solidão é um glamour muito doloroso e prejudicial, porque tende a aumentar em intensidade conforme a sua vítima constrói uma concha ainda mais impenetrável ao seu redor. E isso pode levar ao desespero e até à tentativa de suicídio. É uma forma de mutilação psicológica e, em seu pior, de suicídio psicológico. A técnica para superar isso é clara: o desenvolvimento da capacidade de amar, de ir em direção aos outros, de estar interessado neles e disposto a correr o risco de fricções e dificuldades por estar envolvido com eles, pois isso sempre é melhor do que o isolamento. Acho que a gente pode fazer uma pausa aqui, né? É bem interessante a gente fazer uma reflexão. É, a gente vive numa cidade grande, não tão grande, por exemplo, quanto São Paulo, que essa característica da solidão e dos contatos superficiais parece maior ainda.
principalmente pelos relatos, eu não, nunca morei efetivamente lá, mas estou lembrando aqui dos relatos dos meus amigos que moram lá, ou que moraram há algum tempo, ou em outras grandes cidades, como Nova York, como Paris, ou enfim, outras grandes cidades. Parece que realmente é mais comum que as relações se tornem. Você tem muitos contatos com muitas pessoas, mas contatos mais superficiais. E aqui é interessante chamar atenção para desenvolver essa qualidade de amar, de ir em direção ao outro, e também a questão de talvez ter uma hipersensibilidade ou alguma situação que possa ter traumatizado, e a pessoa vai realmente se protegendo e se interiorizando. E eu fico pensando aqui em que medida que isso também não acontece com a gente, né? Talvez não de uma forma tão ampla ou declarada, mas em alguma medida, talvez em algumas relações, e fico pensando aqui o quanto que é importante a gente olhar como eu estou amando. Eu estou de fato indo em direção ao outro? Eu estou de fato cultivando relações psicológicas mais profundas, abrindo um espaço interno para o outro? Também, como que eu estou olhando para as minhas dores, né? Eu estou permitindo de novo, estou tendo coragem para, apesar da possibilidade de me manter fiel àquilo que eu acredito, àquilo que eu acho que vale a pena. Tem uma série de reflexões que a gente pode fazer. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma partilha, uma contribuição, se tiver com alguma dúvida? Eu vou ler mais um pedacinho aqui, então. Uma vez que a causa principal do senso de solidão seja descoberta, pode-se lidar também com ela. Por exemplo, quem é introvertido deve cultivar a extroversão. Quem tem senso de inferioridade precisa tomar as medidas mencionadas antes. A gente viu, né? A inadequação, a futilidade, o senso de inferioridade para contrabalançá-lo. Mas, acima de tudo, aqueles que têm esse glamour da solidão deveriam fazer um estudo especial da lei das corretas relações humanas, que é a lei que a gente sempre usa no primeiro bimestre de cada ano, e meditar sobre seu significado e potencialidade. Isso não apenas produzirá um mais claro reconhecimento e compreensão do problema deles e de sua solução, mas os abrirá para a realidade divina do nosso relacionamento dentro do todo e ajudará a estabelecê-la em suas vidas. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa, compartilhar sobre o glamour da solidão, ou a gente passa para o próximo? Vamos lá então. Auto-ocultação. Olha, Oi? eu, eu acho que eu estava pensando aqui sobre os idosos, né? Também que parece que a gente observa muito que eles ficam mais isolados, né? Aham. Sim, é E, verdade. e aí acho que me veio isso, assim, nesse momento que você está falando. Que não sei, assim, como a gente trabalha isso com eles, né? Além de estar presente, mas me veio isso. Vamos pensar, né? Com certeza. Pode seguir. Tá bom. Vamos lá então. Autoocultação. Entre o que se poderia chamar de glamoures superiores está a autoocultação, a predisposição de se manter em segundo plano
e de evitar todos os contatos. Olha como ele se relaciona também com esse da solidão, né? São os que geralmente sofrem de senso de inferioridade e de falta de confiança que procuram se ocultar dessa maneira. Eles são relutantes a se expor a impactos e novas situações. E assim se retiram para a obscuridade tanto quanto podem, frequentemente se escondendo atrás da ideia de que a autoocultação é uma virtude, mas ela o é apenas em um grau limitado. A falsa modéstia pode ser um glamour tanto quanto superestimar a nós mesmos. E a autoocultação excessiva diminui e anula qualidades e capacidades valiosas. Então, essa autoocultação é, em geral, aquela pessoa que a gente às vezes fala, nossa, não quer aparecer, ou é muito humilde, e às vezes pode não ser isso, né? Às vezes pode ser também um mecanismo de defesa, e isso pode deixar a pessoa numa situação mais confortável, mas não necessariamente ela é algo natural. Ela provavelmente, como a gente está vendo aqui no texto, ela tem uma causa que é um glamour. E essa causa, se não for trabalhada, em vez de ser algo que a gente poderia compreender como humildade, é um espaço onde a pessoa escolhe estar realmente não em evidência. E a gente vai ver um pouquinho que isso pode ter aspectos positivos e aspectos negativos. Eu vou espirrar. Desculpa. Olha só, o que pode ser negativo. Ao ocultar a nós mesmos, minimizamos o nosso potencial, pois não encaramos as oportunidades que se apresentam. Isso significa que diminuímos nossas realizações e apenas aumentamos o nosso glamour, pois nenhum de nós conhece suas capacidades mais elevadas, até que estique a si mesmo ao máximo. Então a gente ainda não tem pleno conhecimento ou consciência do nosso potencial. A gente, agora que a gente está acessando mais o nosso eu superior, então esse espaço de consciência, esse lugar de consciência que a gente está começando a reconhecer, ele ainda tem muitos potenciais que a gente ainda não conhece. Então, é importante a gente também abrir um espaço para novas possibilidades internas, para a descoberta de novos talentos, né? Então, vamos lá. A autoocultação também pode surgir da relutância de encarar responsabilidades. Escondemos nosso verdadeiro valor e nos mantemos no segundo plano, para que não tenhamos que assumir tarefas mais onerosas e exigentes. Isso pode não ser um processo consciente, mas o inconsciente tende a fazer todo tipo de truques conosco. Foi dito que todos somos tão preguiçosos quanto ousamos ser, e a inércia frequentemente reside na raiz desse glamour. E a gente vê muito isso é, da gente, e às vezes em nós também, né? Do quanto a gente prefere estar inerte para não assumir novas responsabilidades, para não se comprometer. Mas às vezes a gente precisa se comprometer, não tem jeito, né? Para que a gente possa expressar o nosso melhor potencial, para que a gente possa compartilhar as nossas qualidades na forma de serviço com aqueles que estão ao nosso redor, a gente vai precisar, muitas vezes ousar aqui e se comprometer. Aqueles que o reconhecem em si mesmos deveriam usar todas as técnicas previamente mencionadas para estabelecer uma atitude mais positiva e um senso mais verdadeiro do seu papel na vida. Todos temos nossa correta parte a desempenhar. E como dito antes, nossa parte individual no todo e seu valor não podem ser medidos por sua aparente falta de importância. Assumir o comando de nossa vida com um espírito de criatividade e determinação de viver a vida plenamente terá um efeito psicológico que logo começará a redimir este glamour.
Bem interessante, né? Como é que tá para vocês? O que que a gente refletiu hoje? O que que a gente leu hoje? O que está reverberando sobre a solidão, sobre a auto-ocultação? Eu não vou entrar no da inércia, porque faltam poucos minutos para nossa reunião terminar, e aí a gente fica muito corrido, né? Acho que vale mais a pena a gente ter esse espaço aqui para nossa partilha grupal. Fiquem à vontade. Paulinho, Oi, Má. eu acho também, assim, falando sobre da solidão, que é o que a gente escuta muito, né? Às vezes a pessoa também, para não ficar sozinha, ela também entra em situações ou em relações também que não são agradáveis, né? Pelo fato de não querer ficar sozinho. Então, também ficar também para o autoconhecimento, né? Saber como ficar e o porquê, né? Não buscar a solução em não ficar. Uhum, Bem complexo, né? Mas a gente ouve muito isso, né? sim. Eu acho que assim, quando é realmente uma escolha consciente, aí eu acho que é tudo certo, né? Agora, quando o que a gente pode colocar um olhar é em que medida que isso não é o mesmo um mecanismo de defesa que vai limitar a nossa interação. Se não houver essa causa por trás, tá tudo certo, né? Isso, o que a Tatinha colocou também, né? Existe a solidão e a solitude, que são coisas diferentes. Sim, é verdade. Eu não sei se foi isso que você falou, Má, porque eu me distraí aqui que alguém me chamou. Não sei se respondi sua pergunta ou. Não, tá tudo certo, é só uma reflexão mesmo, Ah, né? tá. Tem os dois lados, né? A Tem os dois solidão, a lados. solitude, mas é, de qualquer forma é um ponto de atenção, né? Sempre para olhar. Eu acho que nunca é demais, É, né? é, é verdade. A gente fazer esse olhar corajoso e sincero, né? Sem distorções. Também sem colocar uma lente que não é a nossa, né? Verdade. E aí a gente acolhe o que se apresenta e cuida É. daquilo que se apresenta. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, acho que podemos encerrar aqui a nossa gravação.